Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Vamos iniciar agora a disciplina de Legislação do SUS, um dos conteúdos mais importantes para concursos da área da saúde, especialmente para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Para começar, vamos abordar a Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente os artigos 196 a 200, que tratam do direito à saúde. O artigo 196 estabelece um dos princípios mais importantes de toda a área da saúde pública. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso significa que qualquer pessoa tem direito ao acesso aos serviços de saúde, e o poder público tem a obrigação de garantir esse atendimento por meio de políticas sociais e econômicas. Esse artigo também destaca que o objetivo dessas políticas é reduzir o risco de doenças e garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Aqui surgem dois princípios fundamentais do SUS: universalidade e igualdade. O artigo 197 afirma que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Isso significa que, mesmo quando realizados por instituições privadas, estão sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do poder público. Já o artigo 198 trata da organização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele estabelece três diretrizes fundamentais: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. A descentralização significa que a gestão da saúde é compartilhada entre União, estados e municípios, com forte atuação dos municípios. O atendimento integral garante que o cidadão seja atendido de forma completa, considerando prevenção, tratamento e reabilitação. E a participação da comunidade ocorre por meio de conselhos e conferências de saúde. O artigo 199 trata da participação da iniciativa privada na saúde. Ele permite que instituições privadas atuem de forma complementar ao SUS, mas estabelece limites, como a proibição de fins lucrativos em determinadas situações e a restrição à participação de capital estrangeiro em alguns casos. O artigo 200 define as atribuições do SUS. Entre elas, destacam-se o controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, a formação de recursos humanos na área da saúde, e a participação na formulação da política de saneamento básico. Agora vamos avançar para a Lei nº 8.080 de 1990, que regulamenta o funcionamento do SUS. Essa lei detalha como o sistema deve ser organizado e quais são suas atribuições. A Lei 8.080 define o SUS como um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, podendo contar com a participação complementar da iniciativa privada. Ela também reforça os princípios do SUS, que são muito cobrados em prova. Entre eles, destacam-se universalidade, que garante acesso a todos; integralidade, que assegura atendimento completo; equidade, que busca tratar desigualmente os desiguais, oferecendo mais a quem mais precisa; descentralização, com direção única em cada esfera de governo; regionalização e hierarquização, que organizam os serviços por níveis de complexidade. A lei também define as competências de cada ente federativo. A União é responsável por formular políticas nacionais, se prestar apoio técnico e financeiro. Os estados coordenam e apoiam os municípios. E os municípios executam diretamente os serviços de saúde. Outro ponto importante é a organização dos serviços de saúde em níveis de atenção: atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Isso garante que o sistema funcione de forma estruturada e eficiente. A Lei 8.080 também trata das ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador, que são áreas fundamentais dentro do SUS. Além disso, a lei destaca a importância da participação da comunidade na gestão do sistema, reforçando o caráter democrático do SUS. Um ponto muito importante para a prova é entender que o SUS não é apenas um sistema de atendimento médico, mas sim um conjunto amplo de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em resumo, a Constituição Federal estabelece os princípios e fundamentos do direito à saúde, enquanto a Lei 8.080 organiza o funcionamento do SUS e define suas atribuições. A melhor forma de estudar esse conteúdo é ler a lei seca, entender os princípios e resolver muitas questões. Esse é um tema com altíssima incidência em provas.
Continue firme nos estudos, pois você está avançando em um conteúdo essencial para a sua aprovação. Vamos dar continuidade à disciplina de legislação do SUS, abordando agora a Lei Complementar número 141 de 2012, que regulamenta o terceiro do artigo 198 da Constituição Federal, tratando da aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. Esse é um tema extremamente importante, pois envolve o financiamento do SUS, ou seja, de onde vem o dinheiro e como ele deve ser aplicado. Em provas, a banca costuma cobrar conceitos, percentuais e regras de controle desses recursos. Para começar, a Lei Complementar número 141 de 2012 estabelece quanto cada ente federativo deve investir em saúde. A União deve aplicar o valor correspondente ao montante empenhado no exercício anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto. Já os estados devem aplicar, no mínimo, 12% da arrecadação de impostos e transferências. Os municípios devem aplicar, no mínimo, 15%. Esses percentuais são fundamentais e muito cobrados em prova. É importante memorizar 12% para estados e 15% para municípios. Outro ponto essencial da lei é definir o que pode ser considerado gasto com ações e serviços públicos de saúde. Nem todo gasto relacionado à saúde pode ser contabilizado para atingir esse mínimo constitucional. A lei deixa claro que devem ser considerados apenas os gastos diretamente relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde, como atendimento médico, aquisição de medicamentos, manutenção de unidades de saúde e ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Por outro lado, não podem ser incluídos como gastos em saúde despesas como pagamento de aposentadorias, merenda escolar, saneamento básico geral ou ações que não estejam diretamente ligadas à saúde. Esse é um ponto clássico de prova, saber diferenciar o que entra e o que não entra no cálculo dos gastos com saúde. A Lei Complementar 141 também trata da transparência e do controle desses recursos. Ela exige que a aplicação dos recursos seja devidamente registrada e divulgada, permitindo o acompanhamento pela sociedade e pelos órgãos de controle. Nesse contexto, destaca-se o papel dos conselhos de saúde, que participam do controle social, acompanhando a execução das políticas e dos recursos aplicados. Outro ponto importante é a obrigatoriedade de elaboração de relatórios de gestão. Esses relatórios devem demonstrar como os recursos foram utilizados, garantindo transparência e prestação de contas. A lei também estabelece regras para a transferência de recursos entre os entes federativos, garantindo que os repasses sejam feitos de forma regular e transparente. Além disso, a previsão de penalidades para o descumprimento dos percentuais mínimos de aplicação em saúde. O ente que não cumprir pode sofrer restrições, como impedimento de receber transferências voluntárias. Outro aspecto relevante é a vinculação dos recursos, ou seja, o dinheiro destinado à saúde deve ser utilizado exclusivamente para essa finalidade, não podendo ser desviado para outras áreas. Em resumo, a Lei Complementar número 141 de 2012 é fundamental para garantir o financiamento adequado do SUS, estabelecendo regras claras sobre quanto deve ser investido, como os recursos devem ser aplicados e como deve ocorrer o controle desses gastos. Vamos abordar agora a Lei nº 8.142 de 1990, um dos pilares do sistema de saúde brasileiro, especialmente no que diz respeito à participação da comunidade e às transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Essa lei complementa a Lei nº 8.080, de 1990 e trata de dois pontos fundamentais: o controle social dentro do SUS e a forma como os recursos financeiros são repassados entre União, estados e municípios. Vamos começar pela participação da comunidade na gestão do SUS. A Lei nº 8.142 estabelece que essa participação ocorre por meio de duas instâncias principais: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências de saúde são realizadas a cada 4 anos, se tem como objetivo avaliar a situação de saúde da população e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas. Elas reúnem representantes do governo, profissionais de saúde, prestadores de serviços e usuários do sistema. Já os conselhos de saúde são órgãos permanentes e deliberativos, ou seja, funcionam de forma contínua e possuem poder de decisão.
Eles atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Um ponto muito importante para a prova é a composição dos conselhos de saúde. Eles devem ter representação paritária, sendo 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% divididos entre gestores e prestadores de serviços. Esse é um dos pontos mais cobrados em concursos. Outro aspecto relevante é que os conselhos de saúde devem atuar em todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal. Isso reforça o princípio da participação popular e do controle social no SUS. Agora vamos falar sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. A Lei nº 8.142 estabelece que, para que estados e municípios recebam recursos da União, é necessário cumprir alguns requisitos. Entre esses requisitos, destacam-se a existência de um fundo de saúde, que é o instrumento de gestão dos recursos, a existência de um conselho de saúde atuante, a elaboração de um plano de saúde e a apresentação de relatórios de gestão. Ou seja, o repasse de recursos não é automático. Ele depende da organização e do cumprimento dessas exigências por parte dos entes federativos. Outro ponto importante é que os recursos devem ser aplicados de acordo com o planejamento estabelecido e sob fiscalização dos conselhos de saúde. Isso garante maior transparência e controle na utilização do dinheiro público. A lei também reforça a importância da descentralização do SUS, permitindo que os recursos sejam transferidos diretamente para estados e municípios, fortalecendo a gestão local da saúde. Em resumo, a Lei nº 8.142, de 1990 é essencial para garantir a participação da sociedade na gestão do SUS e para organizar a transferência de recursos entre os entes federativos. Agora a Lei Estadual nº 13.317 de 1999, conhecida como Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Esse é um conteúdo muito importante para concursos estaduais, pois trata das normas específicas que regulam a saúde pública dentro do Estado. Para começar, é importante entender que o Código de Saúde de Minas Gerais complementa as normas federais, como a Constituição e as leis nº 8.000 e 88.142, adaptando essas diretrizes à realidade estadual. Ele estabelece regras sobre promoção, proteção e recuperação da saúde, além de organizar as ações e serviços no âmbito do Estado. Um dos pontos centrais da lei é a responsabilidade do poder público estadual na garantia do direito à saúde. O Estado deve atuar de forma integrada com os municípios, respeitando os princípios do SUS, como universalidade, integralidade e equidade. A lei também trata da vigilância em saúde, que é um dos pilares do sistema. A vigilância inclui ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Essas ações têm como objetivo prevenir doenças, controlar riscos e promover a saúde da população. Na vigilância sanitária, o foco está no controle de produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde, como alimentos, medicamentos, hospitais e estabelecimentos comerciais. Já a vigilância epidemiológica monitora a ocorrência de doenças e agravos, permitindo a adoção de medidas de controle. Outro ponto importante é a atuação do Estado na fiscalização e no controle de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. O Código de Saúde estabelece que qualquer atividade relacionada à saúde deve seguir normas técnicas e sanitárias, estando sujeita à inspeção. A lei também aborda a organização da rede de serviços de saúde no Estado, garantindo que haja integração entre os diferentes níveis de atendimento, desde a atenção básica até a alta complexidade. Outro aspecto relevante é a promoção da saúde, que envolve ações educativas, prevenção de doenças e incentivo a hábitos saudáveis. Isso demonstra que a atuação do Estado vai além do tratamento, abrangendo também a prevenção. O Código de Saúde de Minas Gerais também trata da responsabilidade dos profissionais de saúde, estabelecendo que devem atuar de acordo com princípios éticos, técnicos e legais, garantindo a qualidade do atendimento. Além disso, a lei prevê medidas administrativas em caso de descumprimento das normas sanitárias, como advertências, multas, interdições e outras penalidades. Isso reforça o caráter fiscalizador do Estado. Outro ponto importante é a participação da comunidade, que também está presente na legislação estadual, alinhada com os princípios do SUS.
A sociedade deve participar do controle e da formulação das políticas públicas de saúde. Para a prova, é essencial entender que essa lei organiza o funcionamento da saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, complementando a legislação federal e detalhando a atuação do poder público estadual. Em resumo, o Código de Saúde de Minas Gerais estabelece regras para garantir a proteção da saúde da população, define responsabilidades, organiza serviços e reforça a importância da vigilância e da fiscalização. Agora o Decreto Estadual número 45.559 de 2011, que trata da organização e das atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, o CES. Esse é um tema muito importante, pois envolve diretamente o controle social no SUS, ou seja, a participação da sociedade na gestão das políticas públicas de saúde. Para começar, é fundamental entender o que é o Conselho Estadual de Saúde. O CES é um órgão colegiado, permanente, deliberativo e integrante da estrutura da administração pública estadual. Ele atua na formulação, acompanhamento, fiscalização e controle das políticas de saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais. O Conselho é uma das principais formas de garantir a participação da população nas decisões relacionadas à saúde pública, reforçando o princípio constitucional da participação da comunidade no SUS. Um ponto muito importante para a prova é a composição do Conselho Estadual de Saúde. Assim como previsto na Lei nº 8.142, 1990, o CES deve respeitar a paridade na representação. Isso significa que 50% dos membros são representantes dos usuários do sistema de saúde, enquanto os outros 50% são divididos entre trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços. Essa composição garante equilíbrio nas decisões e evita que apenas o poder público determine as políticas de saúde. Outro aspecto relevante é que os membros do Conselho são indicados por suas respectivas entidades e possuem mandato, o que garante continuidade e organização no funcionamento do órgão. Agora vamos falar das atribuições do Conselho Estadual de Saúde, que são bastante cobradas em prova. O CES atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no Estado. Isso inclui a análise e aprovação do Plano Estadual de Saúde, além do acompanhamento de sua execução. O Conselho também tem a função de fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à saúde. Isso é extremamente importante, pois garante transparência e evita o uso indevido de recursos públicos. Outra atribuição relevante é a de aprovar relatórios de gestão, que demonstram como os recursos foram utilizados e quais ações foram realizadas pelo governo na área da saúde. O CES também participa da organização das conferências de saúde, que são momentos de debate e definição de diretrizes para as políticas públicas. Além disso, o Conselho pode propor medidas, acompanhar indicadores de saúde e avaliar a qualidade dos serviços prestados à população. Outro ponto importante é que as decisões do Conselho Estadual de Saúde possuem caráter deliberativo. Isso significa que suas decisões devem ser consideradas pela administração pública, não sendo apenas consultivas. O decreto também estabelece regras sobre o funcionamento do Conselho, como periodicidade das reuniões, organização interna, criação de comissões e grupos de trabalho. As reuniões do CES são públicas, garantindo transparência e acesso da população às discussões. Isso reforça o princípio da publicidade e do controle social. Em resumo, o Decreto nº 45.559/2011 organiza o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde e define suas atribuições, garantindo a participação da sociedade na gestão do SUS em Minas Gerais. Para a prova, é essencial compreender o papel do Conselho, sua composição paritária, suas funções deliberativas e sua atuação no controle das políticas e dos recursos da saúde. Vamos avançar agora em um dos conteúdos mais cobrados dentro da legislação do SUS, os princípios e diretrizes do sistema, além da organização dos serviços de saúde, redes de atenção e níveis de complexidade. Para começar, é fundamental entender que o Sistema Único de Saúde foi estruturado com base em princípios e diretrizes que orientam toda a sua atuação. Esses princípios não são apenas teóricos, eles definem como o sistema funciona na prática. O primeiro princípio é a universalidade. Isso significa que o acesso à saúde é garantido a todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação. No SUS, não importa a renda, classe social ou vínculo empregatício, todos têm direito ao atendimento.
O segundo princípio é a integralidade. Esse princípio garante que o cidadão seja atendido de forma completa, considerando todas as suas necessidades de saúde. Ou seja, não se trata apenas de tratar doenças, mas também de atuar na prevenção, promoção e reabilitação. Outro princípio fundamental é a equidade. Aqui está um ponto muito importante para a prova. Equidade significa tratar desigualmente os desiguais, oferecendo mais recursos e atenção a quem mais precisa. Não é tratar todos de forma igual, mas sim de forma justa. Agora vamos para as diretrizes do SUS, que orientam a organização do sistema. A descentralização é uma das principais diretrizes. Ela significa que a gestão da saúde é distribuída entre União, estados e municípios, com autonomia para cada ente atuar dentro de suas competências. Na prática, isso fortalece principalmente os municípios, que estão mais próximos da população. A regionalização é outra diretriz importante. Ela organiza os serviços de saúde em regiões, permitindo melhor distribuição dos recursos e maior eficiência no atendimento. Nem todos os municípios precisam ter todos os serviços, pois eles podem ser compartilhados dentro de uma região. Já a hierarquização organiza os serviços por níveis de complexidade, garantindo que o atendimento ocorra de forma ordenada. O paciente deve, em regra, começar pela atenção básica e ser encaminhado para níveis mais complexos conforme a necessidade. Agora vamos falar da organização dos serviços de saúde. O SUS é estruturado em níveis de complexidade, que são muito cobrados em prova. Temos 3 níveis principais. A atenção básica, que é a porta de entrada do sistema. Aqui são realizados atendimentos simples, prevenção, vacinação e acompanhamento de doenças. É o primeiro contato do cidadão com o SUS. A média complexidade envolve serviços mais especializados, como consultas com especialistas, exames mais complexos e alguns procedimentos. A alta complexidade inclui procedimentos mais avançados, como cirurgias complexas, tratamentos intensivos e serviços de alta tecnologia. Essa organização permite que o sistema funcione de forma eficiente, evitando sobrecarga nos serviços mais complexos. Outro ponto importante são as redes de atenção à saúde. Essas redes integram os diferentes níveis de atendimento, garantindo continuidade no cuidado ao paciente. Na prática, isso significa que o paciente não deve ser atendido de forma isolada, mas sim acompanhado ao longo de todo o processo, desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação. As redes organizam os serviços de forma articulada, facilitando o fluxo de pacientes e melhorando a qualidade do atendimento. Em resumo, os princípios e diretrizes do SUS garantem acesso, justiça e organização ao sistema de saúde. Já a estrutura em níveis de complexidade e redes de atenção assegura que o atendimento seja eficiente e contínuo. Para a prova, é essencial diferenciar bem universalidade, integralidade e equidade, além de entender descentralização, regionalização e hierarquização. Vamos avançar agora em um tema muito importante dentro da legislação do SUS: as normas operacionais do SUS, os pactos e acordos interfederativos, além do financiamento do sistema. Para começar, é importante entender que as normas operacionais do SUS foram criadas para organizar, regulamentar e tornar mais eficiente o funcionamento do sistema de saúde no Brasil. Elas surgiram com o objetivo de detalhar como os princípios do SUS seriam aplicados na prática, especialmente no que diz respeito à gestão e à divisão de responsabilidades entre os entes federativos. Entre as principais normas operacionais, destacam-se as NOBS, Normas Operacionais Básicas, e as NOAS, Normas Operacionais da Assistência à Saúde. Essas normas foram fundamentais para estruturar o SUS ao longo do tempo. As NOBS tiveram papel essencial na consolidação da descentralização, transferindo responsabilidades da União para estados, principalmente para os municípios. Já as NOAS aprofundaram a regionalização e a organização da assistência, buscando garantir acesso mais equilibrado aos serviços de saúde. Com a evolução do sistema, surgiram os chamados pactos interfederativos, que são acordos firmados entre União, estados e municípios para organizar a gestão do SUS de forma mais integrada. Um dos mais importantes é o Pacto pela Saúde, que reúne 3 dimensões principais: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida estabelece prioridades de saúde pública, como redução da mortalidade infantil,
controle de doenças e melhoria da qualidade de vida da população. O Pacto em Defesa do SUS busca fortalecer o sistema, valorizando seus princípios e ampliando o apoio da sociedade. Já o Pacto de Gestão define responsabilidades entre os entes federativos, organizando a atuação de cada um dentro do sistema. Esses pactos são fundamentais para garantir cooperação entre os diferentes níveis de governo, evitando conflitos e promovendo uma atuação conjunta. Outro ponto importante são os acordos interfederativos, que ocorrem dentro das comissões intergestores. Existem duas principais: a Comissão Intergestores Tripartite, que envolve União, Estados e municípios, e a Comissão Intergestores Bipartite, que envolve Estados e municípios. Essas comissões são espaços de negociação e decisão, onde são discutidas políticas, financiamento e organização dos serviços de saúde. Agora vamos falar sobre o financiamento do SUS, que é um dos pontos mais cobrados em prova. O financiamento do SUS é tripartite, ou seja, envolve recursos da União, dos estados e dos municípios. Cada ente tem responsabilidades financeiras definidas por lei, como vimos na Lei Complementar nº 141 de 2012. Os recursos são destinados a ações e serviços de saúde e devem ser aplicados de acordo com planejamento e controle. Outro ponto importante é a transferência de recursos, que ocorre de forma regular e automática, especialmente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais. Esses recursos são organizados em blocos de financiamento, que agrupam diferentes tipos de ações, como atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Esse modelo facilita a organização e o controle dos gastos, além de dar mais autonomia aos gestores locais. Também é importante destacar que o uso dos recursos deve seguir critérios de transparência, controle e fiscalização, com participação dos conselhos de saúde. Em resumo, as normas operacionais do SUS, os pactos interfederativos e o financiamento formam a base da gestão do sistema. Eles garantem organização, cooperação entre os entes federativos e aplicação adequada dos recursos. Para a prova, é essencial entender o papel das NOBS e NOAS, conhecer os pactos, saber como funcionam as comissões intergestores e compreender o financiamento tripartite. Vamos avançar agora em um dos temas mais importantes dentro da legislação do SUS, o controle social, que envolve as conferências de saúde, os conselhos de saúde e a participação da comunidade. Para começar, é fundamental entender o conceito de controle social no SUS. Diferente do que muitos pensam, controle social não significa controle do Estado sobre a sociedade, mas sim o controle da sociedade sobre as ações do Estado. Ou seja, é a participação direta da população na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de saúde. Esse princípio está previsto na Constituição Federal e regulamentado principalmente pela Lei nº 8.142, de 1990. Ele garante que a gestão do SUS seja democrática, transparente e voltada para as reais necessidades da população. Vamos começar pelas conferências de saúde. As conferências são eventos realizados, em regra, a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar a situação de saúde da população e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas. Elas ocorrem em diferentes níveis, municipal, estadual e nacional. Nessas conferências participam representantes do governo, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e usuários do sistema. As propostas discutidas nas conferências servem de base para a elaboração dos planos de saúde e para o direcionamento das políticas públicas. Esse é um ponto importante. As conferências têm caráter propositivo. Agora vamos para os conselhos de saúde, que são ainda mais cobrados em prova. Os conselhos são órgãos permanentes e deliberativos, ou seja, funcionam continuamente e possuem poder de decisão. Eles atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Isso significa que acompanham desde o planejamento até a aplicação dos recursos. Um ponto extremamente importante é a composição dos conselhos de saúde. Eles devem ter caráter paritário, com 50% de representantes dos usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% divididos entre gestores e prestadores de serviços. Essa composição garante equilíbrio nas decisões e evita que apenas o poder público domine o processo.
Os conselhos existem em todas as esferas de governo, municipal, estadual e nacional. Eles realizam reuniões periódicas, analisam relatórios de gestão, fiscalizam recursos e participam da definição de políticas. Outro ponto importante é que as decisões dos conselhos têm caráter deliberativo, ou seja, devem ser consideradas pela administração pública. Agora vamos falar da participação comunitária de forma mais ampla. O SUS foi concebido como um sistema democrático, onde a população tem voz ativa. Isso vai além dos conselhos e conferências. A participação pode ocorrer por meio de movimentos sociais, associações, audiências públicas e outras formas de organização da sociedade civil. Esse envolvimento da comunidade é essencial para garantir que as políticas de saúde atendam às necessidades reais da população e não apenas decisões administrativas. Além disso, o controle social contribui para a transparência, combate à corrupção e melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Em resumo, o controle social no SUS é um dos seus pilares fundamentais. Ele garante participação popular, fiscalização dos recursos e construção coletiva das políticas públicas. Para a prova, é essencial memorizar a diferença entre conferências e conselhos, entender o caráter deliberativo dos conselhos e saber a composição paritária. Vamos avançar agora em um dos temas mais amplos e importantes dentro da legislação do SUS: as políticas públicas de saúde. Esse conteúdo é muito cobrado em concursos, pois envolve a aplicação prática dos princípios do SUS no atendimento à população. Para começar, é importante entender que as políticas públicas de saúde são estratégias e ações organizadas pelo Estado para promover, proteger e recuperar a saúde da população. Elas são estruturadas em diferentes áreas, cada uma com objetivos específicos. Vamos iniciar pela Política Nacional de Atenção Básica, que é a base do SUS. A atenção básica é considerada a porta de entrada do sistema e tem como principal objetivo oferecer atendimento inicial, contínuo e próximo da população. Ela atua na prevenção de doenças, promoção da saúde, diagnóstico precoce e acompanhamento de condições crônicas. Um dos principais modelos dessa política é a Estratégia Saúde da Família, que leva equipes multiprofissionais até as comunidades. A atenção básica é fundamental porque resolve a maior parte dos problemas de saúde da população e evita a sobrecarga dos serviços mais complexos. Agora vamos falar da Política Nacional de Promoção da Saúde. Essa política tem como foco melhorar a qualidade de vida da população, atuando sobre fatores que influenciam a saúde, como alimentação, atividade física, tabagismo, álcool e condições de vida. Ela vai além do tratamento de doenças, buscando prevenir problemas antes que eles aconteçam. Esse é um ponto importante. Promoção da saúde não é tratar, é evitar que a doença surja. Seguindo, temos a vigilância em saúde, que integra diferentes áreas como vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Essa política atua no monitoramento de doenças, controle de riscos e prevenção de agravos. É essencial para identificar surtos, epidemias e situações de risco, permitindo respostas rápidas do sistema de saúde. Outro tema muito importante é a Política Nacional de Humanização. Essa política busca melhorar a qualidade do atendimento no SUS, tornando-o mais acolhedor, respeitoso e centrado no usuário. Ela valoriza o vínculo entre profissionais e pacientes, o respeito à dignidade humana e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde. A humanização não é apenas tratar bem, mas garantir um atendimento mais eficiente, ético e centrado nas necessidades do cidadão. Agora vamos para a política de saúde mental. Essa política promove a substituição do modelo hospitalar tradicional por um modelo mais humanizado e comunitário. Ela prioriza o atendimento em centros de atenção psicossocial, os CAPs, evitando internações desnecessárias e promovendo a reintegração social do paciente. Esse modelo busca respeitar a dignidade da pessoa e garantir tratamento adequado em ambientes menos restritivos. Por fim, temos a política de urgências e emergências, que organiza o atendimento em situações críticas que exigem resposta imediata. Essa política envolve serviços como o SAMU, as unidades de pronto atendimento e os hospitais. O objetivo é garantir atendimento rápido e eficiente, reduzindo riscos e salvando vidas. Ela também está integrada à lógica de redes de atenção, garantindo continuidade no cuidado após o atendimento inicial. Em resumo,
As políticas públicas de saúde organizam o funcionamento do SUS em diferentes áreas, garantindo atendimento completo à população, desde a prevenção até situações de alta complexidade. Para a prova, é essencial entender o objetivo de cada política, suas características principais e como elas se relacionam com os princípios do SUS. Vamos avançar agora em um tema essencial dentro da legislação do SUS: os direitos dos usuários e os aspectos relacionados à informação em saúde e à transparência. Para começar, é fundamental entender que o SUS foi criado com base no respeito à dignidade da pessoa humana. Isso significa que o usuário não é apenas alguém que recebe atendimento, mas um sujeito de direitos dentro do sistema de saúde. Os direitos dos usuários do SUS estão ligados aos princípios fundamentais do sistema, como universalidade, integralidade e equidade. Na prática, isso garante que qualquer pessoa tenha acesso aos serviços de saúde de forma gratuita, igualitária e com atendimento completo. Um dos principais direitos é o acesso universal aos serviços de saúde. Nenhum cidadão pode ser impedido de receber atendimento no SUS. Esse acesso deve ocorrer de forma organizada, respeitando os níveis de complexidade e a capacidade do sistema. Outro direito importante é o atendimento digno, humanizado e respeitoso. O usuário deve ser tratado com cortesia, sem discriminação de qualquer natureza, seja por condição social, raça, gênero, religião ou qualquer outro fator. Também é direito do usuário receber informações claras sobre seu estado de saúde, diagnóstico, tratamento e riscos envolvidos. A informação é um elemento fundamental para que o paciente possa tomar decisões conscientes sobre sua própria saúde. Outro ponto relevante é o direito ao sigilo e à confidencialidade das informações. Os dados do paciente devem ser protegidos, sendo acessados apenas por profissionais autorizados e para fins legítimos. O usuário também tem direito à continuidade do cuidado. Isso significa que o atendimento não deve ser isolado, mas integrado dentro da rede de saúde, garantindo acompanhamento adequado. Além disso, o cidadão tem o direito de participar das decisões sobre sua saúde, incluindo aceitar ou recusar tratamentos dentro dos limites legais. Agora vamos falar sobre a informação em saúde, que é um elemento essencial para o funcionamento do SUS. A informação permite o planejamento, a gestão e a avaliação das políticas públicas. Os sistemas de informação em saúde coletam dados sobre atendimentos, doenças, mortalidade, vacinação, entre outros. Esses dados são fundamentais para identificar problemas, planejar ações e melhorar a qualidade dos serviços. A transparência é outro aspecto fundamental. O SUS deve garantir que as informações sobre gestão, recursos e serviços estejam disponíveis para a população. Isso inclui a divulgação de dados sobre gastos públicos, indicadores de saúde, filas de atendimento e funcionamento dos serviços. A transparência permite o controle social, ou seja, possibilita que a sociedade acompanhe e fiscalize a atuação do poder público. Outro ponto importante é o acesso à informação. O cidadão tem o direito de solicitar informações sobre serviços de saúde, funcionamento das unidades e utilização de recursos. Além disso, a transparência fortalece a confiança da população no sistema e contribui para a melhoria da gestão pública. Em resumo, os direitos dos usuários do SUS garantem atendimento digno, acesso à informação, proteção de dados e participação nas decisões. Já a informação em saúde e a transparência são fundamentais para a gestão eficiente e o controle social. Para a prova, é essencial compreender esses direitos e relacioná-los com os princípios do SUS, além de entender a importância da informação e da transparência. Vamos avançar agora em um tema fundamental dentro da legislação do SUS e também muito presente em provas da área da saúde: a introdução à epidemiologia, a vigilância em saúde e os indicadores epidemiológicos aplicados ao SUS. Para começar, é importante entender o que é epidemiologia. A epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes das doenças e agravos à saúde nas populações. Ou seja, ela busca entender quem adoece, por que adoece, onde e em quais condições. Diferente da medicina clínica, que foca no indivíduo, a epidemiologia tem como foco a população. Ela é essencial para o planejamento de políticas públicas, pois permite identificar problemas de saúde e direcionar ações de prevenção e controle. Um dos conceitos centrais da epidemiologia é a tríade epidemiológica, formada por agente,
hospedeiro e ambiente. O agente é o causador da doença, como vírus ou bactérias. O hospedeiro é o indivíduo que pode adoecer. E o ambiente envolve as condições que favorecem ou dificultam a ocorrência da doença. Outro ponto importante é a diferença entre incidência e prevalência, dois indicadores muito cobrados em prova. A incidência refere-se ao número de casos novos de uma doença em determinado período. Já a prevalência refere-se ao total de casos existentes, incluindo novos e antigos. Agora vamos falar da vigilância em saúde, que é uma das principais aplicações da epidemiologia no SUS. A vigilância em saúde é o conjunto de ações que permite monitorar, prevenir e controlar doenças e agravos. Ela é dividida em diferentes áreas. A vigilância epidemiológica monitora doenças transmissíveis e não transmissíveis, identificando surtos e epidemias. A vigilância sanitária atua no controle de produtos, serviços e ambientes que possam oferecer risco à saúde. A vigilância ambiental observa fatores do meio ambiente que influenciam a saúde. E a saúde do trabalhador cuida das condições de trabalho e seus impactos na saúde. A vigilância em saúde é essencial para identificar rapidamente problema, se tomar decisões eficazes. Por exemplo, em caso de surto, é possível adotar medidas de controle, como vacinação ou isolamento. Outro ponto importante são os indicadores epidemiológicos, que são ferramentas utilizadas para medir e avaliar a situação de saúde de uma população. Entre os principais indicadores, destacam-se: taxa de mortalidade, que indica o número de óbitos em uma população; taxa de natalidade, relacionada ao número de nascimentos; taxa de letalidade, que indica a proporção de pessoas que morrem entre os que adoecem; coeficiente de incidência e prevalência, que já mencionamos; morbidade, que se refere à ocorrência de doenças. Esses indicadores permitem analisar a situação de saúde, identificar tendências e avaliar a eficácia das políticas públicas. No SUS, os indicadores são utilizados para planejar ações, distribuir recursos e monitorar resultados. Por exemplo, uma região com alta incidência de determinada doença pode receber mais investimentos em prevenção. Outro ponto importante é que os dados epidemiológicos são coletados por sistemas de informação em saúde, que alimentam bancos de dados utilizados pelos gestores. Em resumo, a epidemiologia fornece as bases para entender os problemas de saúde, a vigilância em saúde atua no controle e prevenção, e os indicadores epidemiológicos permitem medir e avaliar a situação da população. Para a prova, é essencial entender os conceitos de incidência e prevalência, conhecer a tríade epidemiológica e identificar os principais indicadores. Vamos avançar agora em um tema essencial dentro da legislação do SUS e da gestão em saúde, os sistemas de informação em saúde e a utilização de dados para o planejamento e avaliação das ações e serviços de saúde. Para começar, é importante entender que os sistemas de informação em saúde são ferramentas utilizadas para coletar, armazenar, processar e analisar dados relacionados à saúde da população. Esses dados são fundamentais para que gestores e profissionais tomem decisões mais eficientes e baseadas em evidências. No SUS, os sistemas de informação permitem acompanhar indicadores de saúde, monitorar doenças, avaliar serviços e planejar políticas públicas. Ou seja, sem informação de qualidade, não há gestão eficiente. Esses sistemas registram informações sobre atendimentos, internações, vacinação, mortalidade, nascimentos, entre outros dados relevantes. A partir dessas informações, é possível identificar problemas de saúde, avaliar tendências e definir prioridades. Um ponto muito importante é que os dados coletados precisam ser confiáveis, atualizados e bem registrados. Informações incorretas ou incompletas podem comprometer todo o planejamento e levar a decisões inadequadas. Agora vamos falar sobre a utilização desses dados. Os sistemas de informação são utilizados principalmente para 3 finalidades: planejamento, monitoramento e avaliação. No planejamento, os dados ajudam a identificar as necessidades da população. Por exemplo, se uma região apresenta alta incidência de determinada doença, o gestor pode direcionar recursos e ações para aquele problema específico. No monitoramento, os dados permitem acompanhar a execução das ações e verificar se os objetivos estão sendo alcançados. Isso é fundamental para ajustar estratégias ao longo do tempo. Já na avaliação,
os dados são utilizados para medir os resultados das políticas públicas. É possível verificar se uma ação teve impacto positivo, se houve redução de doenças ou melhoria nos indicadores de saúde. Outro ponto importante é a integração dos sistemas de informação. No SUS, diferentes sistemas se complementam, permitindo uma visão mais ampla da situação de saúde. Por exemplo, dados de mortalidade podem ser cruzados com dados de internação e vacinação, gerando análises mais completas e precisas. Além disso, os sistemas de informação contribuem para a transparência e o controle social, pois permitem que a população e os órgãos de controle acompanhem a atuação do poder público. Também é importante destacar que o uso desses dados deve respeitar normas de segurança e confidencialidade, garantindo a proteção das informações dos usuários. Outro aspecto relevante é a tomada de decisão baseada em evidências. Isso significa que as ações de saúde devem ser planejadas com base em dados concretos, e não apenas em percepções ou opiniões. Em resumo, os sistemas de informação em saúde são fundamentais para o funcionamento do SUS, pois permitem conhecer a realidade, planejar ações, acompanhar resultados e melhorar a qualidade dos serviços. Vamos avançar agora em um tema fundamental dentro da saúde pública e muito cobrado em concursos: os determinantes sociais do processo saúde-doença e sua relação com as políticas públicas de saúde. Para começar, é importante entender que o processo saúde-doença não depende apenas de fatores biológicos. Ele é influenciado por um conjunto de condições sociais, econômicas, culturais e ambientais em que as pessoas vivem. Esses fatores são chamados de determinantes sociais da saúde. Os determinantes sociais incluem condições como renda, educação, moradia, saneamento básico, alimentação, acesso aos serviços de saúde, condições de trabalho e ambiente em que a pessoa vive. Todos esses elementos impactam diretamente na saúde da população. Por exemplo, uma pessoa que vive em condições precárias, sem acesso a saneamento básico, tem maior risco de desenvolver doenças infecciosas. Da mesma forma, baixos níveis de escolaridade podem dificultar o acesso à informação e à prevenção. Outro ponto importante é que os determinantes sociais explicam as desigualdades em saúde. Grupos mais vulneráveis tendem a apresentar piores indicadores de saúde justamente por estarem expostos a condições mais desfavoráveis. Esse conceito está diretamente relacionado ao princípio da equidade no SUS. Como já vimos, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, oferecendo mais atenção e recursos para quem mais precisa. Agora vamos entender a relação desses determinantes com as políticas públicas de saúde. As políticas de saúde não devem atuar apenas no tratamento de doenças, mas também na melhoria das condições de vida da população. Isso significa atuar sobre os determinantes sociais. Por exemplo, políticas de vacinação, educação em saúde e promoção de hábitos saudáveis são formas de reduzir riscos. Já políticas intersetoriais, como saneamento básico, educação e assistência social, também têm impacto direto na saúde. Esse é um ponto muito importante. A saúde não depende apenas do setor saúde. Ela envolve diferentes áreas do governo e da sociedade. Outro aspecto relevante é a promoção da saúde, que busca atuar antes que a doença apareça, melhorando as condições de vida e reduzindo fatores de risco. A vigilância em saúde também está relacionada aos determinantes sociais, pois permite identificar grupos mais vulneráveis e direcionar ações específicas. Além disso, o uso de dados epidemiológicos ajuda a identificar desigualdades e orientar políticas públicas mais eficazes. Em resumo, os determinantes sociais mostram que a saúde é resultado de múltiplos fatores e que as políticas públicas devem atuar de forma integrada para promover qualidade de vida e reduzir desigualdades. Para a prova, é essencial entender que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado influenciado por condições sociais, econômicas e ambientais. Esse é um tema conceitual, mas muito importante e com grande chance de cobrança. Continue firme nos estudos, revise esses pontos e pratique com questões. Você está cada vez mais preparado para a sua aprovação.